Boa noite, pessoal. Aqui Thiago Issa, da Chapa 10, Clube Sem Barreiras. Nossa chapa concorrendo ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional nas eleições do dia 8 de dezembro, no próximo sábado. Hoje, Harley, temos bastante assunto, né? Entre futebol, Harley Noro, entre futebol e eleições e o processo eleitoral, nós temos muitas coisas importantes para tratar e gostaríamos de contar com a atenção e o carinho de vocês. Pessoal, é o seguinte, nós vamos começar por um assunto bem importante, que vocês já ouviram falar de sexta-feira para cá, mas que amanhã também vai dar muita repercussão. Nós estamos falando dos questionamentos que a Chapa 10 tem feito sobre a segurança e a garantia do processo de votação pelo aplicativo. Eu vou ter que contar uma pequena historinha para vocês entenderem toda a história. Alguns associados nos procuraram, nem foi nessa semana, ainda na semana anterior, perguntando sobre o processo de votação pelo aplicativo, e a gente ficou com as dúvidas em relação a esses questionamentos que eles estavam fazendo. Sobre quantas pessoas pode votar, uma vota, pessoas dizendo que teriam conseguido cadastrar 2 vezes no mesmo aparelho, mesmo que sócios diferentes, mas no mesmo aparelho, cadastrando e tal. E isso gerou uma certa dúvida. E nós fizemos um questionamento à comissão eleitoral. Isso foi no dia 21 de novembro. O nosso questionamento basicamente dizia o seguinte: nós fazíamos o pedido, eu vou resumir o que era o nosso pedido. O pedido era que a empresa contratada para instrumentalizar a votação pelo aplicativo e a empresa contratada para auditar o aplicativo, ou seja, a empresa fornecedora do aplicativo, que é uma empresa que foi contratada pela atual diretoria do Internacional no início da sua gestão, é Foral, se eu não me engano, esse é o nome, Foral, contratada pela atual gestão, que cuida do aplicativo do clube. Então, esta empresa e a empresa de auditoria, a empresa que foi contratada para auditar o processo de votação por aplicativo, que declarasse formal e documentalmente a inviabilidade de um número de celular votar mais de uma vez, de um aparelho de celular votar mais de uma vez. Então, esse é o nosso questionamento. Pedimos que esse documento fosse disponibilizado do site do clube para tirar todas as dúvidas de qualquer associado e tal, e que fosse disponibilizado às chapas, né, para que a gente pudesse fiscalizar o processo de votação, porque fosse nos entregue essa lista com os nomes, porque a gente precisa acompanhar quem não estará apto a votar no Gigantinho. E aqui eu vou fazer um parênteses para lembrar para vocês como é que funciona a votação internacional. São 3 modalidades de voto. O voto pelo site, que eles chamam site, mas na verdade é um voto por e-mail, né? É o voto por e-mail, onde o voto por aplicativo e o voto presencial no Gigantinho. Para ficar fácil para você que está nos assistindo entender, é como se fosse 3 sessões eleitorais, que nem quando a gente vai votar a sessão num colégio ou vota no outro colégio, tem uma sessão eleitoral. Se você está numa sessão, você não pode estar em outra, você só vota numa sessão. Então, as modalidades são aplicativo, e-mail e presencial no Gigantinho. No e-mail e no aplicativo, você tem que se habilitar. Você tem que dizer que quer votar por esta modalidade, que aí você é excluído da votação presencial. E é por isso que as chapas precisam da informação para poder fazer com transparência a fiscalização da eleição no dia do Gigantinho, dia 8. Então eles têm que saber quem são os sócios que não podem estar nesta sessão. É por isso que é importante que a gente receba a listagem das pessoas que se habilitaram a votar por e-mail ou pelo aplicativo. E você que está nos assistindo, que deseja votar por essa modalidade, é até a meia-noite, não se esqueça. Até a meia-noite de hoje você pode se habilitar. Outro aspecto importante de lembrar, Harley, é a questão da votação por e-mail, como é que ela funciona? Como é que ela já funcionou, tem histórico, e tem um histórico positivo dessa votação do ponto de vista da segurança. A segurança de que o voto que o associado dá, ele é confirmado através do e-mail que está cadastrado no clube. O associado recebe, no dia da eleição, naquele e-mail já cadastrado, o acesso para
efetuar o seu voto. E é pessoal este e-mail. Tu sabes que a mesma pessoa que está registrada no cadastro irá receber um link para efetuar o seu voto. No cadastro do clube, é o e-mail que está no cadastro do clube. Vejam a importância disso. Além disso, Harley, o voto por e-mail, quando você recebe no dia lá o e-mail, tem o link no dia da eleição que você clica para votar, você entra num ambiente seguro. Você entra no ambiente da Procergs, da Procempa, né? Da Procempa, desculpa, que tem cuidado disso há muito tempo, com muito zelo, e você entra num ambiente lá. Não, se você não está num ambiente web tal diferente, você está num ambiente lá da Procempa, em que ele é garantida a inviolabilidade do voto, e ele é criptografado todos os caminhos do que acontece, embaralhado, né? Para quem não sabe o que é aquilo, os dados são embaralhados, e você não sabe quem votou em quem, com garantia técnica disso, porque você está lá dentro do ambiente da Procempa. Isso é muito importante. Então a votação por e-mail é consagrada, você vai lá se você fez essa opção. Agora a questão do aplicativo estava gerando essas dúvidas e a gente fez esse requerimento simples, simplesmente pedindo que a empresa fornecedora e que a empresa que está responsável pela auditoria nos dessem a garantia para dar segurança ao processo, segurança aos associados, dando a garantia de que somente um aparelho, um número, vota uma vez. Uma matrícula, um aparelho, um número de celular. Ponto. É isso que a gente quer. Bom, nós recebemos, esse ofício nós protocolamos no dia 21 de novembro. Dia 21 de novembro foi enviado. A resposta veio para a chapa 10 no dia 30 de novembro, quase 11 horas da manhã. Agora sexta-feira. Hoje é domingo, então sexta-feira, 11 horas da manhã, nós recebemos, através de e-mail, a resposta que veio com a seguinte colocação. E aqui os pontos principais que valem ser colocados. A preocupação manifestada pelo movimento, no caso ele quis dizer a chapa, né? A preocupação manifestada pelo movimento é relevante e tem sido objeto de atenção especial da comissão eleitoral e da equipe técnica desde o primeiro momento da concepção desta nova modalidade de voto. Que bom que é objeto de preocupação, né, Harley? E a preocupação manifestada, veja bem, aqui é um ponto importante, eles dizem, é relevante a nossa preocupação. Mesmo porque, Thiago, também é uma nova modalidade de votação que está sendo implementada neste momento. E então, assim como tu falaste da segurança que há e que existe na votação por e-mail, em tese existe a preocupação que se utilizem os mesmos critérios, né, e da auditoria da opção anterior, e que está disponível via site. E nós percebemos nessa mesma resposta que tanto a equipe técnica que dá apoio à comissão eleitoral, quanto a auditoria independente contratada, afirmou o presidente da comissão eleitoral, estavam fazendo testes para garantir que o requisito de apenas um voto por celular seja cumprido pelo fornecedor. Veja bem, aqui a gente vai dar relevância aos testes. A isso. Então, tanto a equipe técnica, eu vou repetir o que o Harley disse, tanto a equipe técnica, que dá apoio à comissão eleitoral, quanto a auditoria independente contratada, estão fazendo os testes para garantir o requisito de apenas um voto por celular. Outro aspecto que eles colocaram aqui como respostas, que tem a ver com o que nós vamos falar mais adiante, é que eles disseram que posteriormente à eleição, quer dizer, depois do dia 8, depois de proclamados os resultados, eles emitirão os relatórios e deixarão disponíveis para identificar cada telefone utilizado pelo sócio e esta informação será atualizada no sistema de controle de sócios no CAS. Ou seja, o celular utilizado passará a fazer parte do cadastro do sócio. Mas é quase que uma inversão em relação ao e-mail. Porque a votação se dá única e exclusivamente pelo e-mail fornecido e que consta do cadastro. Aqui é quase como que se fosse um recadastramento do associado, não fazendo uso daquele celular que já está no sistema, na base de dados do clube, fornecido pelo sócio. É isso. Vamos lá, então a partir disso,
A gente fez um novo ofício que nós protocolizamos às 17 horas e 31 minutos de sexta-feira. Então nós recebemos, eram 5 para as 11 da manhã, às 5h30 da tarde de sexta-feira, a gente deu continuidade ao tema e protocolamos e entregamos lá à comissão eleitoral. E eu vou me permitir ler agora para que fique claro os termos utilizados por nós junto à comissão. Aí depois de ter narrado, né, prezado senhor, viemos requerer o que segue abaixo, aí nós narramos que no dia 21 nós fizemos esse termo, narramos que no dia 30 recebemos isso que nós falamos agora aqui, e aí nós, a partir da resposta deles, né, a gente colocou, com devido respeito e acatamento, a resposta ao requerimento da Chapa 10, Clube Sem Barreiras, coloca em xeque, na semana que antecede a Assembleia Geral, a transparência e idoneidade do sistema de votação pelo aplicativo. Além disso, na antevéspera do prazo limite e último dia útil anterior para a habilitação de voto na modalidade por aplicativo, demonstra ainda não ter cumprido os aspectos técnicos necessários e fundamentais para o cumprimento do regulamento eleitoral e, portanto, não dando garantia de legalidade do processo. A gente fala isso por quê? Porque a garantia da legalidade é o cumprimento do regulamento eleitoral. E o regulamento eleitoral, as reuniões que foram feitas com a comissão eleitoral, com todos os integrantes, garante um voto por número, por aparelho. Cada aparelho pode votar uma vez, o seu número, você votar. Então, se isso não acontecer de alguma forma, não está se cumprindo o regulamento. Se não se cumpre o regulamento, não está se cumprindo a legalidade plena do processo. Para demonstrar a mácula do sistema, tomemos por base duas premissas. Um associado de boa-fé, em razão da falha técnica hoje existente ou em testes, né, habilita mais de um voto no seu aplicativo e acredita estar apto para dar 2 votos. E não 2 votos para a pessoa, o que seria uma má-fé evidente. Nós estamos falando da pessoa de boa-fé. Aquele pai, Harley, aquele filho, os irmãos, que um tem o aplicativo e o outro não tem, o pai não quer botar o aplicativo no celular, diz, tu já está com o aplicativo? Me cadastra aí no teu aparelho, então, por favor, eu quero votar, me cadastra. Esse tipo de situação, associados de boa-fé, que cadastraram, porque se estava em testes, acabou, né, podendo acontecer isso. Essa é a nossa dúvida e que nós queremos sanar. A segunda premissa, a equipe técnica e auditoria independente contratada estão fazendo testes para garantir que o requisito de apenas um voto por celular seja cumprido. Então, com esta premissa, um associado de boa-fé, em razão de falha técnica, habilita mais de um voto no aplicativo e acredita estar apto a dar os votos. E a segunda premissa, a equipe técnica estão fazendo os testes. Então, considerando os 2 pontos referenciais acima, esses 2, conclui-se que, se os testes da equipe técnica e da auditoria independente contratada surtirem êxito, o que todos queremos, né? No momento de votar, o associado que habilitou mais de um voto no mesmo aparelho celular conseguirá, no dia do pleito, fazer um voto único, que é o que se deseja, restando prejudicado todos os demais votos que acreditava, de boa fé, estar apto. Quer dizer, ele recebeu a confirmação, é isso que nós queremos saber, se ele receber a confirmação de 1, 2, 3, ele só vai votar um, é o que queremos, mas e dos outros? Como fará se de boa fé ele fez isso? Ele habilitou o pai dele, a mãe habilitou o marido, o filho? Como funciona? Outra conclusão. Se os testes da equipe técnica da auditoria independente contratada, então, não surtirem êxitos, porque essa primeira questão nós colocamos se surtir êxito. Então, um vota, o resto é bloqueado, há um prejuízo. Agora, se não surtir o êxito, viabilizando que mais de um voto, seja feito no mesmo aparelho, então estará sendo descumprido o regulamento eleitoral. Portanto, por qualquer um dos cenários delineados, com ou sem êxito nos testes que estão sendo feitos, há latente e inconteste prejuízo, já evidente conteste. Seja por tolher do associado de boa-fé o direito ao voto, seja por negar vigência ao dispositivo vigente, da norma vigente, que é o regulamento eleitoral. Outro aspecto que merece atenção, em nome da transparência do processo eleitoral em andamento, diz respeito à divulgação prévia dos associados habilitados pela modalidades de aplicativo e e-mail. Ou seja, há evidente necessidade de divulgação às chapas inscritas antes da data do pleito das matrículas dos associados que estarão habilitados para essa votação presencial.
Ou seja, isso já aconteceu em outros anos. Sempre foi assim. Causa estranheza a maneira como foi colocada. Mas quanto a isso, eu ainda tenho esperança de que eles vão mudar e que receberemos nessa semana a lista completa dos habilitados por e-mail, número de matrícula, nome, habilitação por e-mail, a mesma coisa, o número de matrícula e o número do equipamento, do aparelho, de cada um que se habilitou pelo aplicativo. Essa é a expectativa que temos. Então, nesse sentido, em caráter de urgência, por meio do seu representante, no caso quem assinou fui eu, o Thiago Donadel Issa, quem assinou, a chapa 10 Clubes Sem Barreiras requer. Aí os nossos requerimentos, Harley. O primeiro deles, que a Comissão Eleitoral estabeleça como dia 3, amanhã, segunda-feira, o prazo final e improrrogável para que a equipe técnica e a auditoria independente declarem formal e documentalmente a inviabilidade de um número de celular, de um aparelho, de um número de celular, votar mais de uma vez. É isso que nós estamos pedindo. Amanhã, dia 3, a eleição é sábado, dia 8. Então amanhã tem que ser o prazo final, derradeiro, para que a gente tenha essa garantia. Se eles derem essa garantia, toda e qualquer questão não precisa mais ser debatida. Pronto, está dada a garantia pelo fornecedor e pela auditoria independente. O segundo pedido nosso é que no dia 3, também amanhã, e não depois das eleições, quando o prejuízo será irreparável caso a gente identifique algum problema, a Comissão Eleitoral disponibilize formal e documentalmente o relatório que identifique cada sócio habilitado pela modalidade aplicativo e qual o respectivo número de celular correspondente. Tem que ser amanhã, tem que vir um relatório, todo mundo que se habilitou pelo aplicativo, número de matrícula, nome e qual o número que está habilitado. Mais do que o número habilitado, é importante a gente entender essa questão do e-mail, né? Nós vamos falar disso mais adiante, que é como se fosse o IP lá, identificar para que uma pessoa não tenha no mesmo celular, mesmo que habilitando com os números celulares, o Harley vai comentar um pouquinho sobre isso, a pessoa vote para 20 pessoas no mesmo aparelho de celular. Então a gente tem que cuidar muito isso. Então o nosso pedido, primeiro, a declaração de garantia, o que esvazia o debate e o resto, é tudo o que queremos. A lista de quem se habilitou com o respectivo número. Bom, ainda no dia 3, nós pedimos que a equipe técnica e auditoria, caso logre êxito nos seus testes, quer dizer, os testes estejam ok, que ela declare formalmente a viabilidade de apenas um número fazer isso, e que, ao fazer isso, a Comissão Eleitoral determine que os associados vinculados aos números de celulares que tenham mais de um voto habilitado, quer dizer, um aparelho que tenha mais de um voto habilitado, e que esteja constante nesse relatório que nós estamos pedindo, que apareça lá o mesmo número ou o mesmo aparelho com vários votos, sejam avisados através de contato pessoal e direto por representante oficial do Esporte Clube Internacional da impossibilidade de mais de uma matrícula poder votar com o mesmo número. Quer dizer, que o Internacional entre em contato com o associado. Para salvaguardar o direito do sócio de que ele exerça o voto. Porque ele não pode ter o prejuízo por não ter tido as devidas informações, o procedimento correto, ser privado do direito do voto. Então, esse procedimento está também na defesa do interesse do associado, porque se as providências não forem tomadas em tempo hábil, restará o prejuízo para o associado, para os participantes do certame, e isso é prejuízo para o clube. Então, o interesse da manifestação do requerimento é para salvaguardar o interesse do associado, que pode vir a ser prejudicado por um processo que não está assegurado formalmente. Hoje nós não temos formalmente a garantia de que, de fato, vai ser um voto por número de celular cadastrado. Perfeito. É uma menção importante essa, porque o Internacional tem que entrar em contato. Como a gente disse, é o sujeito de boa fé, aquele pai, aquele filho, os irmãos, que um habilitou o outro, ou fez alguma situação e que daqui a pouco vai ser surpreendido, não pode ser surpreendido no dia da eleição, não conseguindo votar. Ainda que estes associados tenham, então, a oportunidade de habilitarem-se em outra modalidade de voto, ainda que haja necessidade de prorrogação de prazo para a habilitação por voto por e-mail. Porque, claro, se esse sujeito é longe do Rio Grande do Sul
e ele se habilitou o irmão, o pai, essa questão de boa-fé que o fizeram, moram longe de Porto Alegre, da região metropolitana, e não têm condições de estar aqui presencialmente, então se houve um problema técnico que deveria ter sido avisado pelo aplicativo, que ele não poderia fazer aquela habilitação, e a habilitação deu como ok, que ele seja avisado, para que ele possa alterar a modalidade de voto, mudar a sessão eleitoral, entre aspas, como eu expliquei antes, para que ele não seja obrigado a ter que vir no Gigantinho. Daqui a pouco ele é um sujeito de fora do estado ou até do país. Outra coisa é que, caso não faça essa habilitação, quer dizer, é aberto o prazo e dada a oportunidade, caso não façam, sejam automaticamente considerados habilitados para a votação presencial no Gigantinho. Então, abre a oportunidade, avisa que precisa trocar de modalidade, prorroga o prazo para votar por e-mail e, caso ele não escolha, automaticamente ele esteja habilitado no Gigantinho. Outra questão que colocamos é que, caso no dia 3 a equipe técnica e a auditoria não declarem formal e documentalmente a garantia de que um voto cada um, a gente pede que seja cancelada a modalidade por aplicativo. Essa é uma hipótese que nós não queremos sequer imaginar que a Comissão Eleitoral vai acabar tomando. Não acreditamos que isso vá acontecer. Nós colocamos aqui por fins necessários de retórica, né, colocando, mas é necessário em função se não houver a garantia, porque nós temos que ter a garantia do pleito. Então, se não houver a garantia, se os testes não derem certos, infelizmente, essa modalidade precisa ser cancelada. E os associados que nela se inscreveram têm que ter prazo aberto para poder se habilitar na modalidade de e-mail e outras situações, como nós já falamos. Porque não pode, nós não temos os números, não foram divulgados ainda, mas são milhares de associados que optaram por essa modalidade, que facilita a vida do sócio. Eu acho que ao abrir a votação por aplicativo, a gente dá um salto na democracia colorada que vai permitir outras questões no futuro. Mas nós temos que ter a garantia do voto. Nós podemos fazer mais questões plebiscitárias no clube para decidir coisas do clube. Acho que plebiscitos vão poder fazer porque é o aplicativo, é fácil de votar. Nós podemos discutir a questão da eleição de cônsules, modalidades de votação para isso, tudo pelo aplicativo, simples, fácil. Então o voto no aplicativo é uma conquista da democracia colorada, que pode ser usada no futuro, mas nós temos que ter segurança do que nós estamos fazendo. Harley, conta quais foram os relatos outros que nós recebemos ao longo do dia de associados sobre essa questão do aplicativo. Nós temos estado nos últimos dias e nas últimas semanas, de fato, envolvidos com essas questões. E inúmeros associados, pessoas das diferentes regiões do estado, manifestaram essa preocupação e também uma certa insegurança. E mesmo hoje, durante o dia, pessoas tendo dificuldade de realizar a sua habilitação para votar pelo app. E uma questão que nos tocou, né, é que pessoas relataram o fato de, num mesmo celular, estarem realizando, com o mesmo número, a habilitação de 2 sócios no mesmo aparelho. Nós não sabemos qual é que é a realidade prática que se apresentará no dia da eleição se isto não for corrigido, se esta situação não for declarada formalmente como viável ou inviável. Se estão realizando testes quanto a isso, e nós necessitamos de um retorno formal mesmo. Porque, imagina, uma pessoa cadastrou no seu celular 2 votos, utilizou o mesmo aparelho, o mesmo número para confirmar a inscrição. E se no dia da eleição essa pessoa vai proceder com o voto e vai utilizar o mesmo número registrado por ocasião do credenciamento, se a disposição eleitoral diz que é 1 voto por aparelho, 1 voto por número, isto já revela que o processo poderá ser prejudicado. Bom, Harley, acho que nós podemos agora mudar de assunto. Está claro isso, né? Está claro a preocupação, está claro que nós manifestamos e estamos colocando na prática aquilo que a gente defende, que é legalidade, transparência. Na prática é isso,
garantir o cumprimento do regulamento, é exigir que os nomes venham antes da eleição de quem está habilitado. Estamos cumprindo com o nosso papel e esperamos que a comissão nos responda e nos atenda ao nosso requerimento. Só ratificando, é a nossa preocupação com a segurança, com a garantia do exercício do voto do associado. Porque é ele que, através do seu voto, que delega aos seus representantes no Conselho de Gestão e no Conselho Deliberativo a tarefa de atuar em seu nome. E o seu voto não pode, de forma alguma, pelo processo constituído, pelo processo feito, ser prejudicado. Então, que nós possamos ter, né, Tiago, um bom desfecho e que as providências sejam tomadas para sanar eventuais problemas, eventuais irregularidades. Veio uma pergunta aqui do associado Rodrigo e que é pertinente. Só a gente já falou, mas vamos enfatizar, talvez, que é a seguinte. E é verdade, estão sim, porque a pergunta é verdade que pode, na hora que está fazendo o cadastro, mudar o número? Quer dizer, a pessoa vai lá e coloca o número de matrícula, coloca a sua senha de acesso e aí informa um celular que nunca teve vínculo com o clube. Sim, é verdade. Os relatos dizem, sim, pessoas que já se habilitaram, aí você troca e, como dizem, isso servirá como a nova base de dados, como falou o Harley antes. Isso está equivocado na nossa maneira de entender. Somente poderia estar ali o telefone cadastrado na base de dados do clube, que é a garantia que nós temos, que é o número daquele associado. Qualquer outro número colocado a posterior não há uma garantia disso. Assim como é no e-mail, ninguém pode, ali na hora que vai se habilitar por e-mail, criar um novo e-mail para receber o link. Não. É o e-mail que está cadastrado na base de dados. Deveria ser o mesmo com o aparelho, com o número do celular. Na resposta que nós recebemos, eu até havia brincado com isso, parece que é uma ocasião de recadastramento do quadro social. Ou seja, o celular utilizado, quer dizer, eu tenho um número de celular que é reconhecido pelo clube como meu, então, no momento de me habilitar pelo voto pelo aplicativo, posso dar um outro número qualquer, que não seja meu, inclusive, de qualquer pessoa, ou um que eu adquira especificamente para esse momento, eu posso utilizar esse como sendo o telefone que irá fazer parte do cadastro do clube. Mas como isso? Isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade se isso de fato acontecer e puder acontecer. O sujeito vai ali e se inscreve num novo chip, numa nova situação e passa a ser um novo número? Não. O meu número é o que eu cadastrei lá no clube. Este é o número do celular. E se eu estou com um cadastro defasado, equivocado, eu não posso votar por essa modalidade, como é pelo e-mail. Eu tenho que vir presencialmente no Gigantinho com a minha carteira de identidade, com a minha carteirinha do clube de sócio e votar. Bom, está bem clara a nossa posição, nós queremos a garantia para dar ao associado a garantia de que a eleição vai transcorrer com segurança técnica, jurídica, legal. Ok? Vamos falar um pouquinho de futebol, Harley? Terminou dentro de campo, para o Inter, fora de campo ainda tem eleição para o clube, mas dentro de campo terminou a temporada. Pois é, encerramos hoje a nossa participação no Campeonato Brasileiro e eu acredito que você, associado, você torcedor colorado, e tu também, né, isso, mesmo que jogando fora de casa, né, que nós tivéssemos um resultado diferente. No final das contas... Com o Paraná, mesmo com time misto, dá para ganhar, né? Paraná. Dá para ganhar do Paraná com time misto. Há tanto tempo na lanterna. Mas acontece. Mas a temporada foi boa, né? A expectativa no início do campeonato não era que chegarmos em terceiro. Poderíamos até ter sido campeões, podemos falar disso depois, mas a temporada como um todo foi boa para o Internacional. Entendo que o fato de nós termos garantido, assegurado uma vaga na Libertadores, não que eu entendo que a gente não deva comemorar uma vaga, mas é importante para o clube a presença neste certame do qual a gente não participa há um bom tempo. É importante que com este posicionamento também no Campeonato Brasileiro, nós tenhamos garantido já em 2019 também as oitavas da Copa do Brasil.
São coisas importantes, são conquistas que, vamos dizer assim, melhoram o desempenho na temporada, né, Harley? Porque entrar na fase de grupos nos tira a pressão de janeiro, fevereiro, estarmos disputando uma pré-Libertadores. Tira jogos, mesmo que sejam 2 ou 3 jogos da Copa do Brasil, mas ao longo da temporada isso faz diferença. Poderemos, então, neste período de transição, nos prepararmos melhor, nos qualificarmos para, de fato, investir pesado e muito na Libertadores, que é um título, que é uma competição de extrema importância, e talvez pensar com mais carinho na possibilidade de nós conquistarmos um título nacional, porque, se não me engano, no ano que vem serão 40 anos, né? Da nossa terceira conquista. Exatamente. Ano que vem, em dezembro do ano que vem, fechamos 40 anos do tricampeonato invicto. A temporada tem que ser pensada, por isso, o papel do dirigente, né? E nós aqui estamos falando de eleições, vaga para o Conselho Deliberativo. Somos dirigentes, potenciais dirigentes, e temos que pensar como dirigentes. E a nova temporada tem que ser pensada, planejada, com esse conjunto de competições. Ontem foi firmado a renovação do contrato com o Odair, né, que vai ser o nosso técnico na temporada. Há muito tempo a gente não inicia 2 temporadas com o mesmo treinador, ele tendo uma sequência grande. Isso tem um fator positivo. Eu espero que a diretoria o respalde e que, se vier uma primeira crise no primeiro quadrimestre do ano, ele não seja demitido, que ele continue, porque não vai ser fácil a temporada, e acho que um treinador tendo continuidade é positivo. O meu receio sempre da continuação do Odair era justamente essa falta de respaldo que ele pudesse ter, e aí nós vamos no meio da temporada ali já começar a ter que trocar de treinador, e isso não é legal. Então ele tem que ter o respaldo, se esta é a convicção da diretoria, que bom, porque o Odair é um muito bom treinador, que haja o respaldo para ele dar continuidade e que na primeira crise ele não seja demitido. E que se prepare um plantel para poder dar o enfrentamento nessas competições. Que se teste os jovens ao longo do Campeonato Gaúcho, que se dê oportunidade aos jovens. Se é para contratar jogador mediano para ruim, para compor grupo, vamos pegar os jovens, que são de mesmo nível muito melhor, ou muito melhores, e que vamos dar oportunidade deles crescer e transformar isso em receita do clube mais adiante. O clube não pode trabalhar com a ideia de 11, né? Titulares, 10 de linha. Tem que trabalhar com 14, 15, 16 titulares para poder fazer, ao longo da competição, das competições, os rodízios necessários. É importante que nós retomemos as boas práticas, aquelas da primeira década, de investirmos, e aí entra a proposta nossa da comissão para a construção do CT, da alocação de recursos, o nosso abaixo-assinado que está disponível na internet, né? Isso, procure nas nossas páginas. Aliás, você vai encontrar, você está nos vendo aqui no Facebook, olha aí as nossas postagens, você vai encontrar esses documentos que nós lemos aqui sobre a questão do aplicativo, integralmente eles aqui divulgados, e você vai encontrar também o link para participar do abaixo-assinado. O abaixo-assinado que nós estamos fazendo pela questão do CT. O CT está abandonado, né? Essa questão do CT foi abandonada pela atual diretoria, no que pese ter conseguido algumas licenças lá de obras importantes, mas aquelas licenças foram obtidas, engavetadas, arquivadas, e nada foi adiante na prática para a construção do CT. E nós estamos com uma proposta. Quer falar um pouquinho mais sobre ela? Eu falo, não, a nossa proposta é a criação de um fundo autônomo e independente, né, para ser gerido por uma comissão executiva especial. Então, uma comissão executiva especial formada pelo Conselho Deliberativo e que seja autônomo e independente, com verba exclusiva anual para ser administrado por esta comissão exclusiva especial. A importância disso, não ficar na mão da gestão. Isso é um projeto que vai permear várias gestões, é que nem a construção do Beira-Rio. Tiago, e nisso eu quero fazer um pequeno contraponto. Porque, veja, nós tivemos o processo de construção do Beira-Rio e que esteve confiado a uma comissão desvinculada da gestão. Por quê? Porque existem limites na gestão. Qual é o primeiro limite da gestão? O primeiro limite da gestão são 2 anos. E então, por vezes, projetos dessa envergadura acabam ficando na gaveta pelo simples fato de que o gestor não se vê dando conta dele no espaço de tempo que se prevê estar na gestão. E nós temos um déficit que foi acumulado, e veja,
por problemas de gestão, porque nós não indicamos, após a construção do Beira-Rio, no prazo de 1 ano, um espaço aonde a Andrade Gutierrez construísse o nosso CT. Então, é um déficit que nós herdamos por uma relativa negligência de um procedimento. Nós poderíamos, estava no contrato isso, era só ter apontado, era obrigação do Andrade Gutierrez ter feito. Tu vês o limite que, por vezes, nós colocamos a nós mesmos quando nós não temos coordenadas firmes. E então, este processo de desvincular da gestão a construção do CT e a sua manutenção, delegando ao Conselho Deliberativo essa tarefa, conforme a proposta, é de extrema importância. Então, nós renovamos o convite para que você, de fato, assine o nosso abaixo-assinado. Isso, nós vamos protocolar aí nessa semana, lá na mesa do Conselho, essa proposta de reforma. Nós estamos juntando assinaturas e depois da eleição, porque no dia da eleição nós vamos coletar mais assinaturas, nós vamos complementar com mais assinaturas. Mas é importante que isso seja feito antes da eleição, para você ver que o nosso compromisso é real, é verdadeiro, desde sempre. Sabe como é que eu chamo isso, Halley? É divisão institucional. O que falta para quem está gerindo esse tema é ter uma visão institucional. E é isso que nós estamos querendo fazer aqui, colocar o assunto na visão institucional e não na visão da gestão. A gestão tem que resolver os seus problemas do dia a dia e muitas vezes não aloca o recurso necessário para esses projetos de longo prazo, porque está preocupado com o seu umbigo, com aquele seu período em que tem que gerir o clube. Então é importante essa visão institucional ao processo de construção do CT, que é algo que vai levar 6, 7, 8 anos que seja. Mas nos primeiros 4, 5, 6 anos, se você alocar algo em torno de 10 a 15 milhões anos, é 1 milhão por mês aproximadamente, 1 milhão e alguma coisa, que é o custo de 2 jogadores ruins. O custo total de 2 jogadores ruins é mais ou menos 1 milhão. Então você colocar 12 milhões por ano, em 5 anos você tem 60 milhões de reais, que em 5 anos, se o CT não estiver pronto e não estará com 60 milhões, você já tem condições de ter treinamentos lá, você tem condições de ter uma parcela do CT pronto e as coisas começam a fluir e você continua alocando esses entre 10 e 15 milhões ano, que dentro de um orçamento de mais de 300 milhões é absolutamente factível. E aí nós vamos conseguir construir o nosso CT dentro de um prazo adequado, permitindo que o clube tenha um centro de treinamentos das categorias de base e profissional, que devem sim ficar junto. Ouvi falar que esse debate tem que ser feito, isso já foi feito no passado. Está consagrado que a categoria de base e profissional devem ficar juntos no mesmo ambiente e o Internacional tem um gigantesco terreno à disposição para isso. Me salta aos olhos e por vezes me preocupa o discurso que é feito de que, por exemplo, a oposição seja contra a gestão, contra o clube, ou que haja em detrimento daquilo que realmente nos interessa. Nós, nossos grupos, movimentos, nós temos feito uma caminhada histórica, processual, de iniciativas e de medidas que tem como principal interessado o clube. Então, é importante, eu não vi, no debate recente, eu não vi as pessoas que estão nas demais composições dizerem que, por exemplo, esta proposta tem fundamento, que é importante, se colocarem, digamos, somos parceiros. É isso. É colocar a política acima do interesse do clube. Porque se a proposta é boa, ela é institucionalmente importante, aí não querem dar porque é da chapa tal, porque é o outro que disse. Essas coisas precisam acabar. Eu percebi na tarde de ontem as evasivas quanto a isso. E eu estou dizendo aqui para ti, associado, que nos acompanha, que são estas pequenas, grandes coisas que nós precisamos mudar. O nosso interesse, falando de legalidade, então, a nossa fala anterior, a nossa fala de transparência e da defesa da participação e da valorização do voto do associado estão a serviço do clube. Porque quanto mais legalidade, quanto mais transparência, quanto maior a valorização do associado, maior será o nosso clube. O investimento feito em propostas estratégicas e que dizem respeito ao crescimento do clube também estão a serviço disso. E eu falei disso, Thiago, quando tu falasse do aproveitamento das nossas categorias, dos nossos jovens.
E há tempos, de 2010 para cá, nós nos tornamos compradores de atletas, de medalhões. Nós digamos, acumulamos jogadores para as diferentes funções, cerceamos a emergência das nossas pratas, dos nossos ases da casa, em prejuízo do clube. Então, que nós também tenhamos nesta passagem, né, a oportunidade de lançar o olhar no horizonte e sermos parceiros de tudo aquilo que faça bem para o clube. É verdade. Eu estava aqui mostrando o jornal para o pessoal. Vocês podem abrir aí, vocês vão encontrar também, dá uma rolada para baixo aí no meio dos nossos posts, você vai encontrar o jornal completo, a versão digital do jornalzinho, nós estamos chamando de informativo, né? Do informativo da nossa chapa. Você faz uma busca aí por informativo, você vai achar o informativo da Chapa 10. Tem umas coisas interessantes aqui para vocês saberem. Uma delas é dessa questão do episódio da votação da gestão, dos dirigentes da gestão pífera. Vocês sabem como tudo isso começou? Foram pelos integrantes, hoje integrantes da Chapa 10, que lá na eleição passada fizeram também um abaixo-assinado. Nós estávamos falando em abaixo-assinado aqui, agora do CT, e que eu tenho certeza que nós vamos ter frutos positivos desse abaixo-assinado ali adiante. Foi um abaixo-assinado que você, associado, nos ajudou assinando. Foram quase 1.000 assinaturas durante o período ali da eleição, naquelas semanas ali que antecederam a eleição, que nós protocolizamos um pedido na mesa do Conselho Deliberativo exigindo da diretoria a contratação de o que chamávamos auditoria de verdade. Porque a auditoria independente das contas tem há muito tempo, mas que é contratada pela própria gestão. Nós queríamos uma auditoria de verdade das Big Four, as grandes empresas de auditoria do mundo, que têm dificuldade de entrar no futebol, não participam, não é assim que você consegue contratar. Então, mas nós exigimos isso através de um abaixo-assinado por uma auditoria de verdade. E o clube contratou uma auditoria de verdade, muito pressionado pelo trabalho que nós fizemos, e uma auditoria foi feita. Com outros nomes, com outras discussões, era due diligence, não era mais due diligence, era só para fazer uma análise. Ficou uma discussão interna, mas que em outra ocasião a gente conversa sobre isso. O importante é que foi sair um relatório apontando problemas e que desencadeou tudo isso que nós vimos. Então eu estou colocando isso para mostrar que a Chapa 10, os integrantes da Chapa 10, não é só conversa, não é para fazer de conta, é para valer o que a gente faz. E nesse informativo você vai encontrar muitas coisas que nós já fizemos. Na prática, para você entender o que é a legalidade, o que é a transparência, o que é a democracia, palavras que qualquer um diz, mas que na prática nós vamos atrás. O Harley, por exemplo, vai contar uma historinha aqui do que é a democracia, da busca, por exemplo, pela questão do plebiscito, Harley, das ruas, né? Foi uma busca importante do sócio deliberativo que integra a Chapa 10 hoje em dia. Vejam, nós, até tu falaste, né, que o próprio aplicativo ele pode se tornar um instrumento para alcançar você, sócio colorado, e mesmo também o torcedor colorado, né? Correto. Porque nós devemos ampliar a participação na definição, por exemplo, o nosso abaixo-assinado. Nós estamos convidando todos vocês, colorados, sócios e não sócios. Mas o Thiago Issa falava do nosso interesse, do sócio deliberativo, para que o associado participasse do processo de definição do nome das ruas que circundam o Beira-Rio. E foi um processo doloroso, sofrido, e que no final das contas, devo dizê-lo, né, sinteticamente, que inclusive nome de rua foi dado a familiar ou para integrante de gestão e de direção por critérios políticos e não da participação. Pelo critério democrático, que foi tão... Vocês foram atrás de abaixo-assinado, foram na prefeitura, conseguiram aval da Câmara de Vereadores e a diretoria do clube patrolou. Internamente, esse direito foi cerceado. Mas prosseguimos nessa tarefa, nessa missão. Vocês fizeram, o Acorda Conselho, um brilhante trabalho também, né, nessa questão da fiscalização e da importância desse processo, e nós continuaremos a tratar questões de interesse do clube
propondo ao clube a participação de vocês, sócio e torcedor, na definição de temas que sejam relevantes e que definam a vida do nosso Esporte Clube Internacional. Nós, por exemplo, entramos na justiça em 2016 para garantir o registro do estatuto. Aquela reforma que você, associado, votou na última vez, a última reforma do estatuto, o Vitório Pífero sentou em cima, porque depois da votação da Assembleia Geral, vamos dizer assim, vencida a Assembleia Geral, o presidente do clube tem que levar a registro. E o presidente do clube não levou a registro. Sabem por quê? Porque o novo estatuto impedia antecipações de receita e a gestão Vitório Pífero queria garantir receita, mais recurso antecipado, principalmente do contrato com a Rede Globo. E nós tivemos que ir na justiça para garantir, via ação judicial, que fosse feito o registro imediatamente. O que aconteceu? Nós só não conseguimos barrar a antecipação de receita, chamada luvas, né? E as antecipações de receitas do contrato da Globo, porque o presidente apresentou no conselho depois um pseudo-contrato, porque não tinha contrato. Ele apresentou um aceite de proposta com data anterior ao registro e aquilo ficou tudo assim, pois é, vamos ver, vamos lá. E a turma aí do Marcelo Medeiros, Alexandre Chaves Barcelos, pessoas que estão no conselho de gestão e aí concorrendo pela Chapa 1, aprovaram tudo lindamente, aceitaram, fizeram reuniões prévias com integrantes que queriam combater isso, como nós, mas no dia da eleição chegaram até a pedir para o presidente do conselho, olha, cuidado, senão desse jeito, se for encaminhar, nós vamos perder a votação, né? Estavam preocupados em garantir que a votação ficasse como queria a gestão Vitório Pífero. Não me surpreende hoje diversos integrantes da gestão Pífero estarem na Chapa 1. Por isso, sócio colorado, é muito importante que no próximo sábado, em poucos dias, nós estamos na nossa semana eleitoral. A semana das eleições coloradas. E então fica o convite também para que você, sócio, procure conhecer um pouco mais estas pessoas que estão integrando uma ou outra composição de chapa denominada e que vocês também procurem conhecer e se aproximar um pouco mais daquelas que são as propostas da Chapa 10, do Clube Sem Barreiras, para que, de fato, no seu voto, nós possamos ter um conselho, conselheiros atuantes e que continuem a defender os interesses do clube, o interesse do associado, para que você seja, de fato, valorizado e participe sempre mais da vida do clube. Uma coisa eu não tenho dúvida ao longo dessa experiência, da vivência com o associado e na política do clube. O associado, o sócio do clube, ele quer sim fiscalização da gestão. E para ter garantia de fiscalização, avalie as chapas, você vai ver a Chapa 10. Quem tem história de fiscalização, quem já fiscalizou muito que está aí, é a Chapa 10. Eu tenho certeza que você, associado, já aprendeu que quem executa não fiscaliza. Não vote na mesma chapa para o Conselho de Gestão e para o Conselho Deliberativo. Isso é outra questão importante. Quando você for votar lá, não vai aparecer assim, para presidente, vai aparecer para Conselho de Gestão. Então se habitue com a linguagem. Conselho de Gestão são os integrantes da diretoria, o presidente, né, que é o presidente do Conselho de Gestão, que vai fazer. Então aí que você vai escolher entre o Marcelo Medeiros e o Luciano Davi, a Chapa 1 e a Chapa 2. E para o Conselho Deliberativo, que é a outra parte do voto, é o segundo voto que você vai dar, não há dúvida que você tem para fiscalizar, seja quem for o vitorioso, quem vai fiscalizar é a Chapa 10, que não vai aceitar cargos em seguida, porque tem outras chapas por aí, que na eleição passada, por exemplo, a Chapa 4, se dizia que ia fiscalizar e o que ela fez foi ir para a gestão, nomear vice-presidente, estar na gestão no ano seguinte. Então tem que ter muito cuidado. Você tem que saber de fato quem vai fiscalizar. E quem vai fiscalizar, a garantia que você tem é a Chapa 10. É muito importante e eu tenho percebido no contato com o sócio colorado, particularmente aqueles um pouco mais distantes da capital ou menos envolvidos com o processo político do clube, que quase como se fosse impossível votar para o Conselho Deliberativo de algo diferente do Conselho de Gestão. Eles pensam, muitas pessoas pensam, que se tu vota para o Medeiros,
para presidente, tu tens que votar no Medeiros para o Conselho Deliberativo. Ou que se tu vota para o Luciano Davi para a presidência, Conselho de Gestão, então é importante essa familiaridade com a linguagem, que para o Conselho Deliberativo devas votar no Luciano Davi. Não vamos casar os votos, não vamos votar para presidente em uma chapa e para o Conselho de Gestão na mesma chapa. Vamos examinar com carinho as propostas daqueles que estão se propondo a compor o Conselho Deliberativo e examine com atenção. Até porque o Marcelo Medeiros, a chapa 1, quando se elegeu presidente na última eleição, já fez maioria naquela eleição. Ou seja, naquela metade, a cada eleição, nós reelegemos metade do Conselho Deliberativo. Então, naquela metade de 2016, a eleição de dezembro de 2016, o Marcelo Medeiros fez maioria. Se você agora, em 2018, para a outra metade também der maioria, você vai deixar um conselho sem fiscalização, porque a grande maioria estará na mão da diretoria. E nós não podemos permitir isso, para evitar situações como essa do passado recente do clube. É muito importante você ficar atento nisso. E evitar também situações como aquelas vivenciadas ao longo deste próprio ano, porque bem lembrado, a pura e simples aprovação de um déficit orçamentário de 62 milhões e meio, é lamentável. Eu estive presente e acompanhei, eu disse, poxa, com tudo o que existe, com toda a documentação e sabendo das condições do clube, a gestão, eu entendo que a gestão, se tem um orçamento, deve zelar pelo cumprimento do orçamento. Exatamente. Tem pessoas aí se colocando à disposição para ser candidato como fiscais da próxima gestão que convalidaram o absurdo déficit de 62 milhões. Assim, que a questão é a seguinte, a suplementação orçamentária. Havia um orçamento, o clube gastou mais do que tinha sido aprovado pelo conselho e estes conselheiros, depois que já tinha sido gasto, autorizaram, disseram, não, está convalidado, pode ficar com esse déficit. Mas o que é isso? Sem nenhum tipo de sanção ao gestor, nós temos que parar com isso. Quem está na administração do clube está de passagem e precisa ter uma visão institucional da coisa e não estar preocupado com a sua gestão. Ter um déficit de 62 milhões e querer colocar na conta da péssima gestão anterior não dá, porque a gestão anterior também recebeu uma péssima dívida. Então, eu recebi 40 milhões, o outro 50 milhões de dívida. Todo mundo foi recebendo nesses últimos anos, até porque são todos muito parecidos. Thiago, de fato, sócio e torcedor, nós devemos ter um zelo e um cuidado com as questões do clube. E nós convidamos, e vou dizer, votem Chapa 10, Clube Sem Barreiras, para que de fato haja uma real e efetiva fiscalização. Mas uma fiscalização que não é fiscalização para ser contra, porque parece, e eu tenho ouvido isso, que o nosso propósito de sermos atuantes no sentido de zelar pelas nossas bandeiras e de sermos fiscalizadores, é como se nós estivéssemos com um estado de espírito, de ânimo, contrário aos interesses do clube, o que em verdade, é algo descabido, porque é pelo fato histórico de que nos últimos anos a condução dos processos nos trouxe aquilo que nós experimentamos recentemente, a amarga realidade de uma segunda divisão, com os faturamentos e os orçamentos que nós tínhamos, e estes déficits desta envergadura, não obstante nós não tenhamos tido nesses 2 últimos 62 milhões no ano que você está de déficit, no ano que você está jogando a segunda divisão. Gastou 8 vezes mais que o América, que foi o time campeão. Não conseguimos nem ser campeão. E italiano guarda, e nós nem conseguimos perder o título gaúcho para o Novo Hamburgo. No ano que teve 62 milhões de déficit. É porque o dinheiro foi mal gerido. Essas coisas que a gente precisa cuidar. Então escolha o seu candidato a presidente. Muitas pessoas acreditam que o Marcelo deve ter continuidade porque do ano, e tem muitos da Chapa 10 que acreditam nisso, tem muitos da Chapa 10 que acreditam que deve haver uma mudança no processo da gestão e não ser o MIG, e preferem que seja o Luciano Davi, e tem aqueles que acham que nenhum dos dois representam
exatamente o que a Chapa 10 quer e não vão votar em nenhum dos dois. Então tem todos os tipos, os integrantes da Chapa 10 estão livres. Mas você também, associado, vote para o Conselho de Gestão como você quiser. Mas para o Conselho Deliberativo, vote Chapa 10, pesquise, vá atrás das informações. Você vai ver que a Chapa 10 é 10. Vamos então, neste percurso e neste caminho, Thiago... Estamos caminhando para o final, isso, já pode ir dando para o recado final. O nosso recado, porque é muito importante que nesses dias que antecedem o pleito eleitoral, que vocês procurem acompanhar as nossas comunicações, as nossas atividades através dos nossos diferentes canais, do Facebook, do Twitter, do Instagram, e que possamos então nos encontrarmos, né? Nos encontrarmos no sábado, lá no Gigantinho, todos juntos para a festa da democracia colorada, para que possamos exercer o nosso direito de escolher os nossos representantes e representantes que ocupem com dignidade o seu cargo, exerçam a sua função em prol e em benefício do clube, colocando os interesses do Esporte Clube Internacional acima de quaisquer interesses pessoais, de grupos, movimentos. Nós estamos sim articulados, mas a nossa articulação enquanto realidades distintas que comungam de um mesmo ideal é em prol e para o bem do nosso clube internacional. Outro Rodrigo aqui tem uma pergunta do Rodrigo Dias. Ele pergunta por que o Charlon está batendo na Chapa 10 hoje durante o dia. Eu não sei o que ele disse, eu não sei. Eu sei quem é o Charlon, ele é um apoiador do Pífero. Na eleição passada ele fez campanha para o Afatato, a Chapa 1, por exemplo. E agora ele está concorrendo pela Chapa 2 do Luciano Davi. Ele é o número 23, se eu não me engano, da Chapa 2. Então como ele pula muito e a gente faz esse tipo de discurso e demonstra quem são as pessoas que são muito parecidas e que se misturam. Então ele apoiava o Pífero, fez campanha pro Afatato na última eleição e agora está lá com o Luciano Davi. Então esse tipo, e ele estava antes com pessoas que hoje estão na Chapa 1. Então é uma mistura, aí é por isso que talvez eles deva estar falando alguma coisa. Mas aquilo que ele falar, a gente vem aqui de cara limpa, de cara aberta e pode contestar, porque nada pode ser dito a nosso respeito. Mesmo porque os integrantes da nominata, nós todos temos uma grande preocupação com aquilo que é o histórico de trabalho e de serviço prestado ao clube. E os integrantes desta nominata não ocuparam e não estiveram em cargos de gestão e diretivos. São pessoas que atuam junto ao clube na defesa dos interesses do clube, ou pessoas novas, né, iniciantes, que estão querendo ingressar nesta atividade para se colocarem a serviço do clube. E isso a gente tem que ressaltar, um dos grupos que faz parte da nossa chapa, que é o SIC, o Sócio Independente Colorado, que de forma assim, sem cacique, sem liderança, sem coisa, fez de forma realmente democrática, diferente da última eleição, abrindo para o associado por um método de sorteio, quem quisesse participar da chapa, e por um sorteio colocado a numeração, a sequenciamento da chapa, e tiveram um papel brilhante, mantiveram coerência no discurso ao longo desses 2 anos, e somam conosco um grupo que fez 22% na última eleição. 22% entre a chapa do sócio deliberativo, a chapa do sócio independente colorado e a chapa do Acorda Conselho. Não entramos porque esta era a regra. A regra é a cláusula de barreira de 15%. Nenhum dos 3 fez o 15%, mas juntos fizemos 22% da última eleição. E esses 22% dos associados não tiveram representação. É por isso que nós lutamos contra a cláusula de barreira. E nós também pedimos o voto para que, de fato, somados os nossos esforços, desta feita possamos ter representação significativa no Conselho, desvinculado dos processos que nós vivemos recentemente no clube, e que atuem para a defesa do interesse do sócio, para o crescimento do Esporte Clube Internacional, para que nós possamos retomar, como diz o nosso hino, né, nossas sendas de vitórias, e que nós tenhamos glórias, mas glórias e vitórias são fruto de um processo. E os processos vividos por nós recentemente, como eu havia dito, de 2011 para cá, nos trouxeram uma experiência dolorosa, porque quem de nós não sofreu?
Quem de nós não se indignou? Quem de nós não se sentiu vilipendiado por vezes? Tanto que esse... E muitas vezes impotentes, porque vendo acontecer... Eu tenho uma expressão para isso, que é uma impotência que implode com a gente, porque uma impotência, para algumas coisas a gente pode fazer, pode responder e pode agir, mas em algumas coisas como essas nós permanecemos de mãos e braços e pés atados. O único poder que tenho associado para isso é agora, votando e selecionando quem deve estar no conselho para fiscalizar as gestões. Muito obrigado por participarem conosco dessa live, mais uma vez, da Chapa 10. Acompanhe as lives anteriores, acompanhe as próximas até o dia da eleição. Dá uma rolada aqui no Facebook, olha os nossos posts, olha as nossas propostas, olha o nosso informativo digital. Acompanhe a Chapa 10 até o dia das eleições. Obrigado, Hali. Legal estar aqui contigo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Uma boa noite, uma excelente semana a todos e rumo à nossa vitória. Fechou. Vamos fazer como o Jornal Nacional aqui.